DF, onde quase 60% da população se declara negra, o número de crimes de injúria racial e de racismo mais que dobrou nos últimos 10 anos. No mês em que se comemora o Dia Nacional da Consciência Negra, o Veracidade vai mostrar os casos de racismo na educação e como essa forma de violência afeta não apenas as vítimas, mas também as famílias e toda a comunidade escolar. Discriminação e intolerância em sala de aula. Pais pedem responsabilização dos agressores. Quando aconteceu com meu filho, abriu um buraco. Pesquisas evidenciam como o racismo afeta o desenvolvimento físico e emocional de jovens e adolescentes. Como a legislação brasileira contribui para uma educação plural e diversa como forma de combater o preconceito racial. Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da Câmara Legislativa defende educação antirracista. E deputados distritais pedem mais investimentos em educação para a construção de um país mais justo e igualitário. Agora, no Veracidade. Macaco, volta para a senzala, volta para a África, volta para sua terra. Foi isso que meu filho ouviu na escola. Um crime que deixa marcas para a vida toda e que não poupa nem mesmo as crianças. O sofrimento imposto pelo racismo, ainda na infância e adolescência, acompanha as vítimas por anos e afeta toda a família. Quando aconteceu com meu filho, abriu um buraco. Um buraco naquilo. Parece que, sabe, eu não sei, assim, aquilo veio de todos os meus ancestrais, o sofrimento dos meus ancestrais passaram, vieram de uma vez só, quando meu filho sofreu aqui. Sabrina e Cláudio são pais de uma adolescente de 15 anos que sofreu racismo em escola particular da Asa Sul no Plano Piloto. Como foi essa situação de racismo que o seu filho vivenciou na escola? Então, meu filho, durante uma partida de futebol, que aconteceu no intervalo das aulas, ele estava jogando futebol com um grupo de colegas da mesma idade e um garoto da escola que estava jogando junto com ele em algum momento, olhou para ele e falou assim: você é macaco, chamou ele de macaco, volta para a senzala, volta para sua terra. No dia seguinte, ele chega na escola às 7 horas da manhã, é uma escola particular aqui de Brasília, ele chega na escola para mais um dia normal, o garoto já estava na escola, na porta da escola, próximo à entrada da escola, e falou a mesma coisa. Macaco, volta para a senzala, volta para sua terra. E aí meu filho subindo a rampa para ir para a sala, teve alguma coisa no sentido de olha o macaco subindo a rampa, olha o macaco, enfim, ele não parou. A gente não teve o acolhimento que a gente imaginou que fosse ter e foi por isso que realmente quando a gente viu que não ia ter nenhum tipo de pronunciamento, nenhum tipo de manifestação efetiva por parte da escola, que a gente resolveu tomar ações de realmente divulgar e falar sobre a questão. A própria escola, ela optou por manter o agressor dele na instituição. Então, a grande questão que a gente traz meu filho é revitimizado diariamente quando ele chega na escola e encontra o agressor dele transitando e vivendo e como se nada tivesse acontecido. Que tipo de reparação você espera da escola e da justiça? A primeira questão é tratar o racismo como um crime, tal qual ele é. Então, o ECA ele preserva até os 12 anos. A partir de 12 anos, como que acontece? Como que vai ser feito? Porque se fosse um crime físico, certamente alguma sanção mais efetiva teria sido tomada. O menino não estaria na escola. Por que que o psicológico, que pode se tornar uma violência física? Porque quantas crianças e adolescentes que sofrem bullying, que sofrem racismo, quantos que não se machucam, quantos que não se ferem
como uma forma de tentar apaziguar, de repente, uma dor interna que é causada pelo outro. Pesquisa do ano passado com 2.000 pessoas mostra que 38% dos entrevistados declararam que já sofreram racismo na escola, faculdade ou universidade. O índice foi maior do que os casos relatados em ambientes de trabalho, que é de 29%, e em espaços públicos, que ficou em 28%. O filho de Sabrina e Cláudio já foi vítima de racismo em 2 escolas particulares. Para a nossa família, aquilo parece que você está sendo açoitado de novo. Revive tudo aquilo. Eu já tinha passado por isso. Eu não, né? Nós só tínhamos passado por isso quando ele sofreu racismo na primeira escola. Aí fomos para a nova escola, de novo a mesma coisa. Então, assim, qual é o problema hoje? A população preta está estudando, está se preparando e nós estamos alcançando o nosso lugar. Então, as escolas particulares não estão preparadas para isso. Na sua avaliação, como as escolas devem agir diante de uma situação como essa que seu filho passou? Nós temos uma lei, né, que não é cumprida na maioria das escolas, que a educação africana tem que ser estudada. Eles têm que ter isso. Eu perguntei na escola onde meu filho sofreu racismo, se você falar para mim que tenha um livro de um autor preto, eu paro por aqui agora. Ele não tinha. E aí, 3 estudantes acharam por bem entrar na sala de aula que tinha um estudante negro, não só um, como vários, mas resolveram no dia 20 de novembro cantar parabéns para esse rapaz. Foi trágico, foi muito ruim, foi muito triste. A população negra brasileira tem os piores indicadores relativos a emprego, renda, educação e participação política quando comparada ao grupo de pessoas brancas. Uma realidade que traz prejuízos para toda uma geração de crianças e jovens em formação. Como o racismo impacta o emocional de uma criança, de um adolescente? Para falar com a gente sobre esse assunto, eu estou aqui com o psicólogo Vinícius Dias, ele que atua neste tema aqui no Distrito Federal. Vinícius, obrigada aqui por receber a nossa equipe. Eu queria te perguntar primeiro, como é que essa questão do racismo interfere no desenvolvimento emocional de uma criança, de um adolescente? Mariama, a gente está falando de sujeitinhos que estão em fase bem emocional da sua formação psíquica, identitária, enquanto pessoas. Eles deveriam frequentar ambientes apenas de proteção, apenas de escuta, apenas ambientes que essas pessoas pudessem ser o que elas são, né? Nos casos de racismo não é isso que acontece, né? A criança ela não entende muito bem o que aconteceu ali, mas é percebido que alguma coisa violenta, errada, para a gente resumir, errada aconteceu. E isso impacta de muitas maneiras possíveis. Cada criança seria interessante que buscasse meios que elas pudessem manifestar esse desconforto e essa violência que sofreu. Como é que a escola, sendo um ambiente onde a criança passa grande parte do tempo, como é que ela pode primeiro atuar no combate a esse tipo de situação, mas em situações como essa acontecendo, como é que ela deve atuar para efetivamente coibir ou até mesmo punir esse tipo de situações para que não se repitam, né? Eu penso que são 2 posturas institucionais importantes dessas escolas terem. Uma é na educação antirracista e para isso é necessário recorrer a profissionais, a estudiosos, intelectuais que estão se debruçando sobre esse tema. A outra questão é, após o acontecimento, após o crime, de ter atitudes educacionais, né, para combater isso que já se aconteceu. Então, uma educação antirracista. Eu acho que algo mais importante do que as escolas fazerem e propor, que é muito importante, né, é também ouvir. É a capacidade de ouvir esses pais, essas crianças, né, que trazem relatos de desconforto, relatos de racismo, né? Se a gente não tem instituições aptas a ouvir esse desconforto, fica mais difícil de propor alguma ação. A gente respira, até hoje,
essa falsa realidade de que somos todos iguais, de que todos nós pertencemos a uma só nação e que os direitos são iguais para todos, quando na realidade a gente não vê isso, né? Os dados estão aí, a mortalidade infantil é maior dentre as crianças negras, a mortalidade violenta de adultos ela é bem pontual, né, para a população negra, em especial jovens do sexo masculino e homens do sexo masculino negro. Então, assim, as estatísticas comprovam, né, que a maior população brasileira, que é a negra, é afetada de forma negativa e letal, né, na nossa sociedade. O deputado distrital Fábio Félix é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Cidadania e Legislação Participativa da Câmara Legislativa. O parlamentar foi o idealizador de uma audiência pública realizada neste ano pela CLDF para debater os casos de racismo em escolas públicas e privadas do DF. A responsabilidade que nós temos com a infância e adolescência. Porque quando a gente fala de escola, a gente fala de direitos da infância e adolescência. E muitas vezes os casos de violência que acontecem na escola, por exemplo, que estruturam a sociedade, como é o caso do racismo, que estrutura todas as relações sociais, a LGBTfobia, o machismo, o capacitismo, enfim. A gente recebe denúncias gerais sobre racismo na cidade, no âmbito do trabalho, a gente recebe também denúncias na escola. E esse ano a gente se debruçou muito sobre a questão do racismo na educação, porque isso é muito grave. Isso afeta a criança, afeta o adolescente no seu processo de formação, inclusive retirando essas crianças e adolescentes do espaço escolar, porque eles não se sentem mais à vontade quando sofrem racismo no âmbito da escola. Então é preciso que haja prevenção. A audiência pública foi um momento muito forte de reflexão sobre a situação da questão racial no Brasil, como aquilo afetou não só aquela criança vítima, seja numa competição esportiva. Nós tivemos um caso de alunos de uma escola particular proferindo ofensas racistas contra um grupo, um time de futebol de alunos da escola pública. Aquilo foi gravíssimo, mas a dor que aquilo gera para aquela criança e adolescente, mas também a dor que gera para toda a família, porque o racismo ele abate de alguma forma toda a família. Então a gente sentiu aquela dor, a gente ouviu as histórias muito duras, muito graves. A gente precisa de uma concepção geral de educação antirracista. O que isso quer dizer na prática? A gente precisa de conteúdos transversais dentro das trilhas escolares, seja no ensino médio, mas também buscar estratégias no ensino fundamental, no ensino infantil, para que a reflexão sobre a questão racial aconteça desde cedo. Essa é uma medida preventiva para que a gente não construa naquela criança que entra no espaço escolar uma consciência racista, ou que ela se sinta à vontade para proferir xingamentos e cometer violência contra a população negra no âmbito escolar. Então eu acho que as medidas preventivas são concretas. É a inserção de conteúdos e momentos reflexivos dentro da escola. A questão do racismo, como é uma condição estrutural que está imersa nas relações humanas no nosso país, ela não pega só, não atravessa só a criança ou adolescente, mas todos os adultos, inclusive nossos educadores, que precisam de formação para que eles consigam transmitir uma lógica antirracista na hora de fazer a discussão em sala de aula. A gente precisa atuar, como eu já disse, de forma preventiva, incluindo conteúdos transversais, mas também no combate. Então a gente tem uma delegacia hoje no Distrito Federal, que é a DECRIM, a gente tem uma delegacia também de proteção dos direitos da criança e do adolescente, e essa delegacia ela cumpre também um papel importante de enfrentamento ao racismo, as duas delegacias, e proteção das infâncias e adolescências. Então acho que essa é uma forma de combater também o racismo. Não é a forma que a gente gostaria pela persecução penal, pela criminalização, mas também é algo previsto na legislação brasileira. No próximo bloco, o projeto escolar valoriza a beleza negra como política de combate ao racismo. E uma entrevista com a doutora Jane, única deputada distrital negra da CLDF.
Dentre os projetos que a gente faz a escuta das crianças pretas e uma das crianças falou: tia, não vou com meu cabelo solto porque minha mãe falou que meu cabelo é de fuá. Muito mais do que estilo e beleza, o cabelo afro carrega em seus fios volumosos uma vasta história ligada ao movimento negro. Ele é símbolo de identidade e resistência. E nessa escola, em Taguatinga, o cabelo afro ganhou visibilidade em fotografias profissionais. Trata-se do projeto Crespos e Cacheados, que busca valorizar a beleza dos alunos negros, pardos e indígenas. A idealizadora e coordenadora desse projeto é a Regina, ela que é professora há mais de 20 anos na rede pública aqui do Distrito Federal. Professora, de onde é que surgiu essa iniciativa e por que você se utilizou da imagem, para fazer esse projeto, da fotografia? Em 2012, uns alunos africanos da UNB, de alguns países da África, foram na nossa escola e fizeram um projeto chamado África na Escola. E aí os meus alunos em sala de aula: ai, professora, que legal, vamos fazer alguma coisa no mês da consciência negra, no dia da consciência negra? Vamos, o que vocês querem fazer? Ai, vamos fazer um desfile? E vamos. E aí surgiu o desfile, isso em 2012. Então, assim, qual era a realidade da escola onde eu trabalhava? Você não via as meninas com cabelo solto. Então, a realidade era ou cabelo preso, ou cabelo com muito creme, alisado. E aí, naquele ano, quando a gente fez aquele desfile, em algum momento entra uma menina extremamente tímida, que vivia com o cabelo preso, e ela entra com o cabelo solto, armado, e na hora que ela entrou, os professores ficaram: quem é essa aluna? E ela se sentiu tão empoderada naquele ato, daquele desfile, que me deu um insight. Falei: pronto, eu preciso trabalhar a autoestima desses meninos, olha que fantástico. E aí no ano seguinte, 2014, eu convidei o meu amigo, Carlos Terrana, e aí eu levei um grupo de alunos para o estúdio dele, pequeno, juntão, foi uma farra. Então a gente começou a trabalhar a questão da autoestima dos nossos alunos. Eu ia te perguntar como é que como foi ver os alunos se olhando nessas fotos, desde o primeiro projeto até hoje. É impactante isso? Muito, muito. Eu tenho contato com muitos alunos, muitas alunas. Então, eu lembro de uma aluna que teve uma filha e ela falou o quanto o projeto foi importante para ela. Ela participou do ensaio, E ela tinha o cabelo alisado e quando ela decidiu não alisar mais o cabelo e deixar o cabelo crescer, o quanto foi libertador para ela. E aí a filhinha dela tem os cabelinhos cacheados e ela fala: professora, eu nunca vou alisar o cabelo da minha filha. E esse ano foi interessante porque foi a primeira vez que teve mais meninos e os meninos participaram mais esse ano. E aí com blacks soltos, estilosíssimos. Carlos Terrana é o fotógrafo profissional que fez o primeiro ensaio. Muito legal você poder também, com o nosso trabalho, fazer esse retorno, em termos de você levantar a autoestima, deixar a galera dentro daquela dinâmica assim, por várias horas, se sentindo bem, à vontade. A fotógrafa Kátia Mello começou como aluna voluntária do projeto e hoje faz questão de participar de todas as edições. A gente pega pessoas, alunas que estão com autoestima baixa ou que estão em transição de aceitação do cabelo, principalmente do cabelo, que é o foco do projeto. A gente pega alunas que estão nessa transição, então quando vê a foto dela em si, quando vê a sua imagem e gosta do que vê, é gratificante, é muito gratificante ver que a gente faz parte da vida dessas pessoas de uma forma tão bonita e que vai ficar registrado para sempre. O projeto já venceu o Prêmio Paulo Freire de Educação concedido pela CLDF. Se identificar na beleza negra faz esses jovens acreditarem em um futuro melhor. Nunca tinha vivido isso na minha vida, tipo assim, de participar de um show mesmo, só com pessoas específicas desse tipo. E pra mim, velho, foi o dia mais feliz da minha vida. Eu queria que aquele dia tivesse repetido, velho, esse ano ainda. Lá fora a gente é muito valorizado, principalmente pelo tom de pele e pelo nosso cabelo, fala que tá mais hidratado, é bucho, não sei o quê. E com esse projeto que a gente nos proporcionou, a gente pôde mostrar pro mundo que não é isso que é o nosso cabelo.
muito a gente dizer que o racismo ele mata, e ele mata diariamente. E tem um autor, que eu não sei se é o Amilcar Cabral, agora eu esqueci, que ele diz que se o racismo não mata, ele enlouquece. E eu já enlouqueci algumas vezes como professora. Nós vamos conversar com a professora Catarina de Almeida Santos, que é docente da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília. Professora, muito obrigada por conversar com a gente. Professora, de que forma, né, a educação pode contribuir para o enfrentamento do racismo? A educação é um espaço fundamental de trabalho contra o racismo. Lógico que toda a sociedade precisa fazer isso, mas a educação é realmente esse espaço da sistematização. E não por um acaso a gente tem aí a base legal falando para trabalhar essa questão da cultura, da identidade afro-indígena, porque exatamente quando a gente trabalha a importância, a riqueza, tudo isso que as pessoas começam a olhar a diversidade racial para um outro lugar. Não pelo lugar de subjugação, mas pelo lugar de valorização, pelo lugar de riqueza. Então, a partir da mudança da cultura é que a gente vai poder combater o racismo na nossa sociedade. Mas a despeito dessa iniciativa da legislação e dessa contribuição da educação, o espaço da instituição de ensino também pode ser um espaço de violência racial. Então, como a senhora avalia, né, a legislação que pune a discriminação racial no espaço escolar? Então, na verdade, o espaço escolar, ele precisa ser, sobretudo, o espaço educativo. Ele menos punitivo e sempre mais educativo. Porque a lógica da escola é formar para que as pessoas não cometam o racismo e não para que elas sejam criminalizadas. Na verdade, o espaço que faz a criminalização, que vai fazer o julgamento, não é o espaço escolar, né? São outras instituições. A escola, ela trabalha sempre na perspectiva de que as pessoas não cometam racismo. E é fundamental que tenha legislação, que as pessoas tenham conhecimento dessa legislação para entender que existe punição em relação a isso, mas o nosso grande avanço vai ser quando a gente não precise aplicar nenhuma punição, porque aí a gente terá uma sociedade, uma perspectiva muito mais civilizada, que respeite as diferenças, que entenda que a nossa riqueza e o nosso grande avanço está exatamente na diversidade. A gente está falando aqui do papel da escola, né? Mas a escola sozinha ela não vai fazer tudo. Mas quando a gente vai formando na escola pessoas que são antirracistas, que não são racistas, você tem uma colaboração aí do espaço não escolar que contribui com a escola. Então a gente precisa do espaço dos meios de comunicação, não só no debate da questão, mas que internamente essas questões sejam colocadas, né? Que no diversos espaços a diversidade racial que a gente tem no Brasil esteja ocupando esses diferentes espaços, que a gente forme pessoas para estarem dentro da escola trabalhando, que sejam antirracistas, que os gestores também sejam antirracistas. Então esse papel que a sociedade como um todo tem na contribuição da escola é tão grande, né, similar o que a escola vai ter na sua formação. Constantemente dentro da sala de aula, pega esse lápis cor de pele aí para mim, me empresta seu lápis cor de pele. E aí quando eu fui fazer esse debate na sala, a criança falou assim: tia, eu não sei a minha cor. Uma criança negra, do cabelo cacheado, e falou: tia, eu não sei a minha cor. Mulher negra, delegada, deputada distrital. Essa é a doutora Jane, que hoje preside na CLDF a Comissão de Direito das Mulheres. Deputada, como ser uma mulher negra trouxe impactos na sua vida, tanto na sua vida na perspectiva pessoal como profissional? Nós sabemos que a negritude, em nosso país, por ser um país racista, mas um racismo muito disfarçado, cria muitas dificuldades, porque esse racismo se institucionaliza. Então, se normaliza a falta de pretos, né, em espaço de fala, em espaço de poder. Se nós formos buscar estatística, nós vamos ver aí que as mulheres negras são as mais agredidas. Quando você vê a estatística do feminicídio, as mortes entre mulheres, mais mulheres negras morrem. Se eu for para o lado da criminalidade, nós temos mais jovens negros que são mortos
Então nós vivemos num país em que o negro tem pouca oportunidade, pouca visibilidade e muitos problemas, mas apesar de ser um país de maioria negra. A senhora, como presidente da Comissão do Direito das Mulheres da CLDF, eu queria perguntar qual a importância de fazer esse recorte racial na perspectiva do papel feminino na sociedade. Eu acredito que hoje nós precisamos sempre e cada vez mais tratar na sociedade a questão de gênero. Então, a questão de gênero, a mulher, ela tem salários diferenciados em relação ao homem, ela ocupa os espaços inferiorizados e as mulheres negras acabam sofrendo duas vezes, porque também o racismo a impede de ascender. Então, a pobreza está intrinsecamente ligado à questão da negritude. Os negros que foram libertos e acabaram indo para as favelas e lá se amontoaram os negros e os pobres. E isso se perpetua até hoje. Essa população pobre e mais carente carece de políticas públicas que diminua essa diferença, né? que mitigue essa desigualdade sofrida por negros, especialmente aí trazendo para o nosso campo, para o debate que eu tenho feito, para o campo das mulheres e mulheres negras. Acredito que a educação é esse campo ideal para se fazer esse debate, para a mudança de mentalidade. Então, levar para os nossos alunos e discutir, perguntar por quê. Que nós, e aí eu me coloco nessa posição, você se olha negro, mas você olha para a TV e não enxerga o negro, você olha para os cargos importantes, né, dos presidente de partido, os parlamentares. Na Câmara Federal, hoje, nós temos 2% de mulheres negras. A Câmara Legislativa do DF, capital do país, nós tivemos uma única mulher que se autodeclarou negra no passado e eu me considero a primeira mulher negra em 30 anos de Câmara Legislativa. Então, esse olhar, assim como na política a gente não se vê representado, nós não nos vemos representados em muitos espaços. E o Estado tem responsabilidade na criação de políticas públicas que realmente favoreçam as pessoas negras, para que elas saiam dessa condição de pessoa que como se fosse de segunda categoria, já que elas não têm a possibilidade e na cabeça de muitas pessoas não têm a capacidade de ocupar determinados espaços. Eu tenho como presidente da Comissão do Direito das Mulheres, além de buscar políticas públicas ou oportunidades para as mulheres empreenderem, que eu acho que é muito importante, sair da situação de violência, se reconhecerem na situação de violência, mas eu faço um recorte nesse meu trabalho para criar oportunidade para as mulheres negras, para os jovens negros. Eu tenho a possibilidade de apoiar um projeto, que agora no mês de novembro ele fica muito em alta, que chama Desfile Beleza Negra. É um projeto de uma colega, de uma amiga, chama Da Smith. Ela desenvolve esse projeto nessa perspectiva de colocar a beleza negra na passarela, para quebrar padrões mesmo, mudar esse padrão branco europeu. A mulher negra precisa se enxergar, não só nesse lugar sexualizado ou erotizado que as pessoas colocam, mas com capacidade, que pode estudar, ocupar qualquer espaço, inclusive se quiser esse espaço de beleza, mas que seja por escolha dela e não por uma imposição social.